Oi, eu sou Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês, finalmente, um livro chamado Mulheres Extraordinárias. Então, como em todo vídeo de resenhas aqui do canal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se situar um pouquinho, entender um pouquinho como esse livro se apresenta aí para um leitor que talvez nunca tenha ouvido falar essas tais mulheres extraordinárias. E as primeiras informações que a gente tem já estão aqui na capa do livro, são os nomes de Mary Wollstonecraft e Mary Shelley. Então a gente já tem ali um possível direcionamento, uma possível pista do que o livro vai tratar. Seguindo aqui para a parte de trás, a gente tem um textinho que eu vou ler para vocês, como é padrão aqui das resenhas do canal, e depois eu venho então os meus comentários e compartilhando como foi a minha experiência de leitura com relação a esse livro aqui. Então a gente tem uma vez mais os nomes de Mary Wollstonecraft e Mary Shelley, mãe e filha. Elas mudaram o mundo com sua forma de pensar. Mary Wollstonecraft e Mary Shelley viveram poucos dias na companhia uma da outra, mas suas histórias foram entrelaçadas por escolhas, sonhos e tragédias. A autora Charlotte Gordon mostra como essas mulheres corajosas permanecem exemplos para quem luta contra as injustiças em uma sociedade marcada pelo patriarcado. Envolvente e esclarecedora, a biografia descortina duas vidas que deixaram como legado uma mensagem inspiradora de resistência feminina. Então, como esse texto aí fez muito bem em explicar, aqui a gente vai ter uma biografia. A gente vai ter uma biografia conjunta da Mary Wollstonecraft, a mãe, e da Mary Shelley, a filha. Mulheres Extraordinárias, ou então ali o seu título internacional, o seu título em inglês, Romantic Outlaws, ou seja, românticas fora da lei, algo do tipo, vai tratar, então vai estabelecer realmente a trajetória de vida dessas duas mulheres. Vai contar como foi a infância delas, como foi o crescimento, o amadurecimento delas, quais desafios elas tiveram que enfrentar, quais eram os seus ideais, no que elas acreditavam, por o que elas lutavam, com quem elas se relacionavam, com quem elas casaram, quantos filhos tiveram, todos os detalhes de uma vida, todos os detalhes da vida dessas duas mulheres são ali esmiuçados, são ali apresentados, são realmente delineados para o leitor. Como o nosso textinho ali de apresentação fez muito bem em destacar, a escrita, a maneira como a Charlotte Gordon, ali a biógrafa que foi atrás desses dados, que fez uma pesquisa imensa para então escrever esse livro, possui uma escrita encantadora, uma escrita realmente esclarecedora, muito bem fundamentada em dados, em documentos, em fotografias, em cartas, também ali outros pareceres de outros biógrafos, sim, porém principalmente em dados, em acontecimentos, em eventos e em contextualização histórica. Esse livro, essas duas biografias, a forma como essas histórias são apresentadas é extremamente contextualizada. Uma das coisas mais incríveis e que a gente realmente precisa destacar quando fala de mulheres extraordinárias, além ali de comentar um pouquinho sobre a questão da Mary Wollstonecraft e da Mary Shelley, que eu vou deixar ali mais pro final do vídeo, é o fato de que Charlotte Gordon não se contentou somente em mostrar então, a Mary Shelley nasceu no ano tal, o pai dela tratava ela desse jeito, em tal ano ele se casou com outra mulher. Ela apresenta tudo isso? Sim. Ela apresenta os momentos e como surgiram diversas obras e diversas histórias, dentre elas Frankenstein. Mas a autora não faz só isso. Ela se preocupa muito em contextualizar o leitor, em fazer com que ele entenda o que acontecia na época,
como a sociedade pensava, o que a sociedade esperava, o que acontecia, por exemplo, se uma mulher decidisse ali se divorciar, ou então se um esposo agredisse a sua esposa e ali quais seriam as consequências disso, ou se existia realmente alguma consequência para isso. Mas além dessas contextualizações históricas, a gente também recebe, e isso é maravilhoso para uma biografia, contextualização de cada personalidade, de cada pessoa que estava envolvida em cada acontecimento ali que marcou a trajetória dessas duas mulheres. Nesse sentido, a gente vai buscar entender realmente como cada pessoa pensava, quais eram os princípios dela, o que ela acreditava, o que ela buscava, quais sentimentos ou por quais desafios ela estava passando em determinado período. Então a gente vai entender se, por exemplo, a Mary Shelley passou por algum processo, algum período de depressão, se algo que aconteceu na infância da Mary Wollstonecraft poderia ter afetado algumas escolhas dela ou alguns acontecimentos ali do futuro, da maioridade dela. A gente também vai conseguir entender um pouquinho melhor por que determinadas pessoas agiram como agiram e agiam como agiam e pensavam como pensavam. Mas nunca, e esse é um dos meus maiores elogios para com a escritora desse livro, que é o fato de que em momento algum ela utiliza essas informações, ela utiliza essa contextualização como justificativa para o que aconteceu. Em nenhum momento ela tenta ali, de certa forma, passar a mão na cabeça de um Percy Shelley da vida, por exemplo, ou mesmo das próprias figuras que ela está representando. Embora a gente perceba, e isso fique muito claro ali no final do livro, que a lealdade ali, a fidelidade da Charlotte e a minha também, devo admitir, está com Mary Wollstonecraft e Mary Shelley, em momento algum a autora busca justificar o que elas fizeram de uma forma que tente ali te fazer relevar certas escolhas. Ela aponta os erros e ela aponta os acertos. E cabe então a nós, enquanto leitores, lidar com todas essas informações. Saindo então ali um pouquinho do contexto biográfico, dos detalhes talvez mais técnicos desse livro, vale comentar um pouquinho sobre as mulheres. Não vou falar muito sobre Mary Shelley, porque vocês sabem de todo o amor que eu tenho pela escritura. Vocês conhecem o quanto eu gosto dela, o quanto eu defendo ela e o quanto eu compartilho a história dela, detalhes, curiosidades da trajetória dela de novo e de novo. Sobre a Mary Shelley, vale dizer que eu pretendo, estou aí pensando, estou amadurecendo a ideia, estou já preparando um certo resumo, um certo roteiro para compartilhar com vocês ali um pouquinho da história dela, um pouquinho dos detalhes que eu descobri, que eu conheci, que eu entendi melhor também por conta desse livro. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a história, sobre a vida da Mary Shelley, já fica aí o meu aviso de que em algum momento teremos sim um vídeo especial sobre a história dessa escritora. Mas, para fechar esse vídeo, eu preciso falar sobre Mary Wollstonecraft, que foi a escritora, a mulher pela qual eu me apeguei, pela qual eu não consegui parar de pensar desde que finalizei a leitura desse livro, porque a história dessa mulher é fenomenal, é inspiradora, é cheia de momentos difíceis, é cheia de desafios, mas também é cheia de conquistas, é cheia de mensagens, é cheia de lições. Infelizmente, e é com uma grande vergonha que eu admito isso, eu só conhecia Mary Wollstonecraft como a mãe de Mary Shelley. Mas por sorte a gente tem ali alguns momentos em que podemos aprender e que
podemos conhecer mais. E esse livro foi um desses momentos. Foi ele que me permitiu realmente entender quem era essa mulher, entender a importância dela, a força dela e conhecer os livros que ela escreveu. Mary Wollstonecraft me cativou tanto e eu me apeguei tanto a essa figura que no momento em que a história dela termina, no momento em que a gente precisa ali se despedir da figura, da personalidade, embora não seja surpresa alguma, porque isso já aconteceu, isso é fato, isso é história, eu não pude deixar de me emocionar como estou me emocionando agora. E esse vídeo então vai entrar para a história do canal como o vídeo em que Isabel quase chorou para fazer uma resenha. Acompanhar a trajetória da Mary Wollstonecraft é acompanhar uma história de luta, é acompanhar uma história de perseverança o tempo inteiro, mas também acompanhar a história de alguém que realmente buscou, que realmente lutou e que realmente tentou mudar ali, tentou garantir alguma mudança de pensamento da maneira que conseguiu na época em que viveu. E embora a gente ainda tenha muito que avançar e que a gente tenha muito que melhorar e que a gente tenha muito que mudar, dá uma certa energia sim ver que lá atrás a gente tinha ali uma irmã lutando e debatendo e compartilhando os seus pensamentos e dizendo que sim, a gente precisava mudar e que naquela época a gente precisava mudar e que hoje a gente ainda precisa mudar e que então precisamos escutar as mensagens, entender as lições e ouvir o que essas mulheres tinham para dizer. Mulheres Extraordinárias é um livro que eu aguardei ansiosamente, que eu esperava por muito tempo que fosse publicado aqui no Brasil e que então em 2020 finalmente chegou. Que muito mais do que atingir as minhas expectativas, realmente foi além. Esse é um livro que eu vou carregar comigo pro resto da vida. É um livro que eu vou deixar na minha estante para sempre. É um livro que eu vou voltar sempre que precisar, sempre que puder. É um livro que eu acredito que muitos leitores, que muitas pessoas e que principalmente muitas leitoras precisavam ler, precisavam conhecer. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu Mulheres Extraordinárias, se você tem interesse em realizar essa leitura e o que você acha aí então dessas duas personalidades que já ganharam espaço no meu coração e seguirei comentando. Vamos comentar então sobre Mary Shelley, sobre Frankenstein, sobre essas mulheres extraordinárias, sobre Mary Wollstonecraft nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.